Estamos no ar com mais um programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor Dave Robertson. Hoje ele vai começar ensinando, falando sobre a imperfeição do nosso planeta, mas que Jesus nos deu toda a vitória sobre todo o mal e que nós devemos exercê-la sempre. Exercer essa autoridade no nosso corpo físico, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país. Então, você vai prestar atenção neste ensino para você aprender como exercer essa autoridade e vencer o mal. Ele vai falar isso baseado na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 19. Acompanhe-o atentamente com a sua Bíblia aberta. Vamos lá, pastor Dave. Open to Romans 8, Abram Romanos 8, the 19th verse, versículo 19 the 8th chapter do capítulo 8 of Romans. de Romanos. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestations of the sons of God. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. The creature there means all creation. Criatura aqui quer dizer toda a criação. The world, O mundo, everything. tudo. They're waiting Estão esperando for the day that we'll be glorified. pelo dia em que vamos ser glorificados. They're waiting for our manifestation. Esperando por essa manifestação. The next verse says, O próximo versículo diz: Porque a criação ficou sujeita à vaidade ou corrupção, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. now again, creation that it's talking about De novo aqui, a criação que ele is está our falando planet. é o nosso planeta. The day that Adam fell, No dia que Adão caiu, what did God say? o que Deus disse? The day you eat of the fruit of knowledge of good and No evil, dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, that day you'll surely die. naquele dia você certamente morrerá. But not only was he scheduled for Mas termination ele não só foi programado para acabar in 932 years, em 932 anos, his body fell off his spirit, o corpo dele caiu do espírito dele and his spirit went in waiting e o espírito passou a esperar for the day that Jesus would come, pelo dia em que Jesus viria and we could all be born out of death e todos nós sairíamos da morte back into life. e entraríamos na vida de novo. So not only was he scheduled for termination, Então ele não só foi determinado que iria acabar, all creation was subjected toda a criação foi sujeita to corruption à corrupção. by reason of him that subjected the same in hope. Por causa da mesma que do mesmo que a sujeitou em esperança. The whole planet was scheduled for Todo o termination. planeta foi programado, destinado a acabar. Peter talked about it. Pedro falou sobre isso. He says the world's going to change its outer garment. Ele disse: o mundo vai mudar o seu vestido externo, There'll be a fervent heat vai ter um calor and a fervente roaring noise, e um barulho, um and estrondo. all the elements E todos os are elementos going to pass away. vão acabar. They're going to be gone. Eles vão embora. So this planet is operating in imperfection. Então esse planeta está operando em imperfeição. It's laboring under imperfection. Ele está sofrendo com a imperfeição. Like our bodies, Como o nosso corpo it's got a death penalty. tem uma penalidade de morte. It's going to be destroyed. Ele vai ser destruído. But meanwhile, Mas enquanto isso, this planet is my home. esse planeta é a minha casa. And this body, E esse corpo it's my house. também é a minha casa. This is my house. Essa é a minha casa. It's where I live right Onde eu now. moro agora. And this planet, E esse planeta it is my home. é o meu lar. And Tulsa E Tulsa is where I live in my home. é onde eu moro no meu lar. So where my feet are, Então onde os meus pés I estão, have eu authority. tenho autoridade. Now my body will take O disease meu corpo aceita doenças. because it's the one Adam gave me. Porque é o corpo que Adão me deu. But because it's my Mas house, porque é minha casa, I don't have to take it. eu não preciso receber. I have authority Eu in my tenho house. autoridade na minha But guess casa. what? E adivinha uma Your coisa? feet Os seus are pés in Alphaville, em Alphaville, São em Paulo, São Paulo, Rio de Rio Janeiro, de Janeiro, where your feet are. onde os seus pés That's estão, your home. é o seu lar. You have Você authority tem autoridade. because the earth is laboring in imperfection. Porque a terra está sofrendo a imperfeição. When storms come, Quando as tempestades vêm, when drought quando as comes, secas vêm, this is your home. essa é a sua casa. You don't have to take it Você não tem que aceitar because isso of the imperfection of the por earth. causa da imperfeição da terra, It's under the same death penalty your body que is. está debaixo da mesma penalidade de morte que o seu corpo. Why don't we do Por something? que nós não
fazemos about this algo drought. sobre essa seca. Hallelujah. Aleluia. Are you ready to agree with me? Vocês estão prontos para concordar comigo? Father, I worship you and thank you. Pai, eu te adoro, eu te agradeço. That right now this planet is my home. Que agora esse planeta é o meu lar. My body, Meu corpo it's my é a house. minha casa. I have authority here. Eu tenho autoridade aqui. I also have authority in my home. Eu também tenho autoridade no meu lar. And Father, E Pai, there's rain that's needed now. chuva é preciso agora. So I'm asking you Então eu estou pedindo a to você intervene para intervir in the imperfection of this planet. na imperfeição desse I planeta. want you to intervene Quero que você intervenha and send rain e here. envie chuva aqui. All the rain they need. Toda a chuva que eles this precisam drought. nessa seca. And I want to thank you with all my Quero heart te agradecer de todo for o doing coração this. por fazer isso. in Jesus' Em name. nome de Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. What did we learn yesterday O morning? que nós aprendemos ontem de manhã? All things Tudo are é possible possível to him that believes. para aquele que crê. Will I believe? E eu creio. I think within 1100 years, Eu acho que daqui 1000 anos we'll probably gone through the millennial reign. vamos passar pelo reino do milênio. Then death, hell, and the grave, E aí a morte, they're going to all empty out todos os que estão no cemitério vão vir for the great white throne judgment. para passar pelo grande julgamento do trono branco. When everyone will be judged Quando todos vão ser for the julgados deeds they done in the body. pelos feitos que fizeram com o corpo. And those not found written in the Lamb's Book of Life. Que os nomes não estiverem escritos no livro do Cordeiro da vida. I didn't write this, he did. Eu não fui eu que escrevi isso, foi ele. Be cast in the lake of fire. Será lançado no lago de fogo. And it's while the planet was emptied out, Enquanto o planeta foi For the esvaziado para o julgamento, that's when God looked across the universe in Foi quando- 19th chapter, foi quando Deus olhou Book of Revelation. pelo universo no capítulo 19 de and everything Apocalipse. fled from his face. E tudo saiu de diante da face dele. It was gone in a minute. Tudo foi embora em um minuto. And we came back out of it E nós voltamos disso to a new heaven para um novo céu and a new earth, e uma nova terra. with a Jerusalem that came down from out of heaven. Em uma Jerusalém que veio do céu. Hallelujah. And that will probably take place Isso provavelmente vai acontecer in 1100 years for sure, daqui 11.000 anos, com after certeza. the millennial reign, Depois do reino do milênio. 1,000 years. But Mil. right now, Mas agora, this is our home. essa é a nossa casa. This is my house. Essa é a minha casa, é nosso lar. I have authority Eu here. tenho autoridade aqui. Hallelujah, Jesus. Oh, this is good. Epo maskeleto. Dorendo la corifea poscalaviana diskilici. Der ama hos crap over la sejana. Deso poverito magia. This is what he's saying É isso que ele está dizendo in the interpretation. na interpretação. He said so many people are looking in the wrong Ele places disse: muitas pessoas estão buscando no lugar to errado grow in me para crescer em mim, and to grow in my power. para crescer no meu poder. And those who take the root of the Spirit, Aqueles que pegam o caminho do Espírito, they give me what I need to change them. eles me dão o que eu preciso para mudá-los. But many just look to the power. Mas muitos só olham para o poder. But if you walk by the Spirit, Mas se você andar pelo then Espírito, those things that need to be dealt with, essas coisas que precisam ser lidadas, they'll be dealt with. elas serão And lidadas. what we think less important, E o que nós pensamos que é menos many importante, times, muitas vezes, is the major thing são a coisa principal. in the walk of the Spirit, the walk of No power. andar do Espírito, no andar do poder. And one of those things, E uma dessas coisas, He warned us in the beginning ele nos avisou no começo, that I might have to teach on even more. que eu talvez tenha que ensinar mais sobre isso. For God is moved by His Spirit Porque Deus é movido pelo Espírito dele. about unforgivenesses. Sobre falta de perdão, We had tremendous service. foi um culto maravilhoso. So many people's lives were changed. A vida de muitas pessoas foram transformadas. But now, Mas agora, He wants me to give you some scripture on it. ele quer que eu dê uns versículos sobre isso. We were talking about a step into the incredible power of God. Estávamos falando sobre um passo no poder incrível de Deus. This is one of them.
E esse é um dos passos. If anybody can achieve this place, Se alguém consegue atingir esse lugar, this is one of the most powerful places esse that é you can um walk. dos lugares mais poderosos que você pode andar. It is in forgiveness, É no perdão, the kind that John talked about, o tipo de perdão que o João falou, that comes from the love of que God. vem do amor de Deus. For perfect love Porque o amor perfeito casts out fear. lança fora o medo. Do you understand a walk without fear? Você entende um caminhar sem medo? Hallelujah, Jesus. So why don't you open Então, por que você não abre Isaiah 54? em Isaías 54? Oh, I meant 53. I'm É sorry. 53. Why don't we begin with around the 4th verse? Vamos começar com o versículo 4. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. First, you know, this is some of the most powerful prophesying of the cross Essa é uma das profecias mais poderosas sobre a cruz and about Jesus e sobre Jesus, that is in the Word of God. que estão na palavra de Deus. Goes on to say in the 5th verse, E aí, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. now this is what he's talking about here. É disso que ele está falando aqui. When he says the chastisement of our peace was upon him, Quando ele disse o castigo da nossa paz estava sobre ele. what he's saying is the chastisement for our lack of peace O que ele diz é o castigo, que ele quer dizer, da nossa falta de paz, was laid upon him, foi colocado sobre ele. and with his stripes we're E healed. pelas chagas dele nós fomos curados. Now preachers usually preach on this, Os pregadores geralmente pregam sobre isso, and I did too. e eu também. When they preached on the healing, Quando eles pregavam sobre a cura, it was always physical. era sempre físico. And the lack of peace here, E a falta de paz aqui it'd say, was the discomfort that the pain brought. seria o desconforto que a dor traz. And of course it does. E é claro que isso é But he verdade. already said in this chapter, Mas- previous to this verse, Mas ele já diz nesse capítulo, antes desse versículo, surely he hath borne our sicknesses, que ele levou as nossas enfermidades and he has carried our e pains. carregou as nossas dores. Now, when he said gifts of healings, Quando ele disse dons de cura, it was plural. era plural. There's more than one kind of healing. Tem mais de um tipo de cura. Workings of miracles, Operação de milagres, that one can turn water into wine, esse pode transformar a água em can vinho. make axe heads float, Pode fazer, still oceans, pode parar o oceano, put people's arms and legs back on them. colocar braços e pernas de volta nas pessoas. But the gifts of healings, Mas os dons de cura, they're your body, geralmente isso é o seu corpo, and not only your body. mas não só o seu corpo. It was plural Foi plural, because he's talking about the healings that can take place in your soul, porque está falando das curas que podem acontecer na sua alma. which usually include Isso geralmente inclui a life consumed, uma vida consumida hatreds, com ódio, strifes, contenda, falta de unforgivenesses, perdão, anything that would cause you tudo que causa, not to walk in peace. tudo que faz você não andar em paz. When he says Quando ele diz the chastisement o castigo for our lack of da nossa peace falta de paz was laid upon him, foi colocado sobre ele. and with the stripes he took, E pelas chagas dele, we were healed. nós fomos curados. So when I discovered Então, quando eu descobri that he took que ele levou all the hatred, todo o ódio, all the strife, toda a contenda, all the unforgiveness toda a falta de perdão that I had, que eu tinha, and he was punished in my e que place ele foi punido no meu lugar so I could go free. para eu poder ser liberto, It changed me. isso me mudou. Look at this next verse. Olha o próximo versículo. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Now let's go to 1 Peter, Agora vamos para 1 Pedro, 2nd chapter, segundo capítulo, and how about the 22nd verse? o versículo 22. This is Peter talking about the same prophecy. E aqui é Pedro falando sobre a mesma profecia. And yes, I can prove it. E sim, eu posso provar. Same prophecy. Mesma profecia.
o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Now notice this verse from Isaiah. Note esse versículo de Verse Isaías, 25. o versículo 25. For you were sheep gone astray, and have returned to the shepherd, the bishop of your souls. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Isaiah, he said the sheep had gone astray, Em Isaías ele diz que eram as ovelhas que se desgarraram and he laid upon him the iniquity of us all. e colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Well, why did Jesus have to come through a virgin? Por que Jesus teve que vir através de uma virgem? Adam couldn't be his father. Adão não podia ser o pai dele. The whole human race inherited spiritual death. Toda a raça humana herdou a morte espiritual. God had to go around that. Deus teve que ir por trás disso He had to tudo. come into the earth through another door. Ele teve que vir pela terra através de uma outra porta. That's why he says anyone that climbs up any other way Foi por isso que ele disse que qualquer que vem de outra forma is a thief and a robber. é um roubador e um ladrão. God was his father. Deus era o pai dele. He was the first man Ele foi o primeiro to be homem born a spiritually nascer alive. espiritualmente vivo In 4,000 em years, 4.000 anos. he walked perfectly Ele before andou God. perfeitamente diante de Why? Deus. Por quê? He was free of sin in his spirit. Ele estava livre de pecado no In his espírito body. dele e no corpo. He did not. Notice here when he took our guile, Note quando ele pegou o Hatred. nosso engano, o nosso ódio. said there was no guile in his Não mouth. havia engano na boca dele. He was our perfect Ele sacrifice. foi o sacrifício perfeito. When he was reviled, Quando ele foi ameaçado, that is mocked and threatened, injuriado, he didn't turn the threat back. escarnecido, ele não fez isso de volta. He walked before him perfect, Ele andou diante dele then perfeitamente. stood before a righteous judge. Ficou diante de um juiz justo. The righteous judge he stood before was God. O juiz justo de quem ele ficou diante é God Deus. condemned him Deus condenou ele, because he was standing in your porque place. ele estava no seu lugar. He condemned him. Ele condenou ele. He said 39 lashes Ele disse 39 as prescribed by chicotadas. law. É o que a lei diz. So he took your unforgiveness, Então ele pegou a your sua falta de hatred, perdão, your o iniquities, seu ódio, as suas took the iniquidades, punishment for you pegou in his body, a sua punição no seu lugar hanging on the tree then, e foi pendurado no madeiro, that you would be able para que você pudesse to ser live capaz to the righteousness de viver em that he has given justiça unto you. que ele te deu, Free livre of strife, de hatred, contenda, ódio, falta unforgiveness. de perdão, Free! livre. He was chastised Ele foi in my place. castigado no meu lugar. Hallelujah. Aleluia. Can you prove it? Você pode provar isso? Of course I É can. claro que eu posso. Go to Deuteronomy Vá 25. para Deuteronômio 25, Yes. 25. Deuteronomy, the 25th chapter, Deuteronômio 25, in the first verse. primeiro versículo. Now this was when the law was being given to Israel. Isso foi quando a lei foi dada para Israel. The law was a shadow of things to come. A lei era uma sombra das coisas que viriam. But the thing that was making the shadow was Jesus. Mas o que estava fazendo a sombra era Jesus. I have a shadow, Eu tenho uma sombra. maybe not in here. Yeah, here Talvez não it is. aqui. Não, tem sim. The only reason there's a shadow there, A única razão de ter uma sombra because I'm making it. é porque eu estou fazendo a The sombra. law A lei was a shadow era uma sombra that spoke of him who was que coming, falava daquele que viria. the one making the O shadow. que estava fazendo a sombra. But once the one making the shadow gets here, Mas uma vez que aquele que faz a sombra chega, can't live in the você shadow. não pode mais viver And na the body sombra. that's making it, O corpo que at the está same fazendo time. ao mesmo tempo. give the law up. Desista da lei. The 10 Commandments Os 10 was mandamentos fulfilled in your new foram nature. cumpridos na sua Your nova new natureza. nature. Na sua Now nova you natureza. can keep them. Agora você pode Not by cumpri-los. killing animals, Não por matar animais, because you have a new mas porque nature. você tem uma nova natureza. And he was giving this law E ele foi dado essa lei a to ele. Israel. Essa lei foi dada a Israel. And here's some of that law. E aqui está um pouco dessa lei. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Isn't this interesting? Isso não é interessante? If there's a strife
controversy comes up, I hate you. Se tem uma contenda entre as pessoas, eu te odeio, eu te odiei primeiro. I hate you. Eu odeio você. I hated you Eu first. odiei você primeiro. Well, I ought to. Mas eu tenho que... You call yourself a Christian. Você fala que você é cristão. You're not coming back to my church. Você não vai voltar na minha igreja. Defile the righteous ground I stand on. Você I'll tell you acabou... that. Você amaldiçoou o lugar justo em que eu estou. Striving Contenda over whatever. sobre qualquer coisa He says they're brought before a judge. que for levada diante de um juiz. Well, who was Jesus' judge? Quem era o juiz de Jesus? He was brought before the righteous judge. Ele foi levado diante do juiz justo And he was condemned in my e place. foi condenado no meu lugar. Oh, look at this next verse. Olha esse próximo versículo. E será que se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela sua injustiça por certa conta. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Where do you think the 39 lashes come from? Da onde você acha que vem os 39 açoites? They're always pulled up. Eles são sempre One mencionados. short of the 40 Sempre é tirado um dos 40 to fulfill the shadow, para cumprir a lei, keeping Jewish law. para cumprir a sombra. Who was the righteous judge Jesus went before? Quem era o juiz justo diante de quem Jesus foi? He said the chastisement Disse: o castigo for my lack of peace da minha falta de paz was laid upon him. foi colocado sobre And ele, with his e stripes. pelas chagas dele. Bem, um outro assunto que o pastor Dave está abordando neste programa é de sermos guiados pelo Espírito Santo, e essa liderança só é feita através do amor, se nós andarmos em amor. Então, se nós estamos com mágoas, com ressentimentos, estamos ofendidos, o Espírito Santo não pode nos liderar. Então, nós temos que aprender a andar no amor de Deus para ficarmos livres desses sentimentos que trazem doenças para o nosso físico. Isso é muito prejudicial para a nossa vida, para a nossa saúde. Então agora o pastor Dave vai fazer uma oração para você ficar em paz, para você ficar sarado. Mas ele quer que você repita a oração após ele falar a oração, porque desta maneira você vai estar dando a Deus a condição dele agir nestas áreas que você está precisando de remédio, de bênção, de cura. Então, siga o pastor Dave. Vamos lá, Dave. I was healed. Eu fui curado. So now, understanding what my controversy, my unforgiveness, Entender a minha contenda, a minha falta de perdão, just the capacity to hurt people só a capacidade de magoar alguém on purpose, de propósito, the guile that I had in my mouth, o engano que eu tenho na minha boca, quick to turn and fight back. ser rápido para lutar, para dar o troco. Jesus took maximum penalty by law. Jesus levou a penalidade máxima pela He lei. said, I come not to destroy the law, Ele disse: eu não venho para destruir a lei, but to fulfill it. mas para cumpri-la. And he did E ele cumpriu. when he stood in my place Quando ele ficou no meu lugar and took e levou my stripes, as minhas feridas, my judgment, meu julgamento, so that when I get into a strifeful para que situation, quando eu entre numa situação de and all contenda hell is trying to push e me todo o inferno está tentando me pegar, into defeat, me colocar na I derrota, turn around to the devil eu and tell me him, viro para o diabo e digo: you can't do this to me, você não pode fazer isso comigo, because I've been healed porque eu já fui curado by his stripes. pelas chagas dele. So you can't make me do Você this. não pode me fazer I isso. have been healed Eu fui curado by his pelas stripes. chagas dele. Hallelujah, Jesus. Now you've got something to confess. Você tem algo para confessar? Father, I'm not going to have that anger problem anymore. Pai, eu não vou ter mais esse problema de raiva mais. Confession of my mouth A confissão da minha boca is I'll not walk in anger and que eu não unforgiveness. vou mais andar em raiva e And falta de by perdão. your E stripes, pelas suas chagas I was eu fui healed. curado. By your Pelas suas stripes, chagas I was eu healed. fui curado. That's my confession. Essa é a minha You can't make me confissão. walk in that Você não anymore. pode me fazer andar nisso mais. Hallelujah. Aleluia.
Bem, agora que você foi abençoado com essa oração que o pastor Dave fez, que você repetiu, tome conta do seu coração, porque todos os dias nós vamos receber ofensas. As pessoas virão falar coisas, vão querer chatear você, mas não aceite as ofensas. Não deixa isso entrar dentro de você. Se você praticar a oração em línguas, o Espírito Santo vai ser toda a proteção que você precisa para não se ofender, para não se magoar, porque esses sentimentos são muito nocivos para as nossas vidas. Olha, às vezes acontecem coisas tão simples e nós ficamos magoados. Se nós vamos ao banco ou no trânsito, alguém faz alguma coisa, a gente vai ficando ressentido. Isso vai se acumulando. Olha, é muito prejudicial para a nossa vida. Então não deixe o seu coração receber essas ofensas, essas raivas, essas mágoas, mas põe sempre fora, através da oração em línguas, através da adoração ao Senhor. Você vai adquirir esta resistência a todo este mal, a toda a mágoa, e você vai perdoar sempre. Então, agora que nós chegamos ao final deste programa, eu quero deixar o nosso endereço com você, para você entrar em contato conosco. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa, e Deus abençoe você. Bênção sobre bênção, bênção sobre bênção. Sua bênção é Jesus.